Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje aprenderemos sobre o narrador, quando ele é observador, quando ele é um personagem da história. O narrador é ele quem conta a história, ou seja, ele é a voz do texto. É o narrador que mostra o que está acontecendo, atuando como intermediário entre a ação narrada e o leitor. O narrador pode ser um dos personagens, expondo o que presencia em primeira pessoa, eu e nós, ou o narrador pode expor a ação como quem observa de fora, utilizando para isso a terceira pessoa, ele, ela, eles e elas. O que é a primeira pessoa ou terceira pessoa? Então nós temos aqui os pronomes do caso reto. Então a primeira pessoa do singular é eu. A primeira pessoa do plural é nós. A terceira pessoa do singular é ele, ela. E a terceira pessoa do plural é eles e elas. Normalmente usa assim. Quando o narrador personagem usa eu e nós, quando é observador, ele e ela. E tem aqui a segunda pessoa do singular é tu. E a segunda pessoa do plural é vós. Muito importante observarmos isso no texto. Narrador observador. Então veremos. Ele narra os fatos em terceira pessoa do singular. Ele, ela ou na terceira pessoa do plural. Primeiro exemplo. Hoje de manhã estava chovendo muito, mas meus primos foram. Então o verbo está flexionado com eles. Ó. Eles foram na conjugação. Não está aqui o ele, mas se combina com eles. Foram. Terceira pessoa aqui. Para a escola cedo. Eles, aqui o pronome. Eles, se refere aos primos. Eles disseram que a merenda foi sopa bem quente e gostosa. Só que a sopa feita pela mãe deles, também se refere aos primos, a terceira pessoa, não comem. Segundo exemplo. O segundo exemplo, nós vamos ver o trecho do romance O Senhor dos Anéis, da escritora Tolkien e a tradução da Lenita. Ó, o sol estava começando a baixar e a luz da tarde estava sobre a paisagem quando desceram. Quem desceu? Eles desceram. Desceram, eles, terceira pessoa, a colina. Até agora não tinham. Quem? Eles não tinham também. A terceira pessoa, o verbo estar. Encontrado viva alma na estrada. Já estavam, terceira pessoa, eles estavam andando havia 1 hora ou mais, quando Sam aqui é um personagem, não é um narrador, parou por um momento, como se escutasse algo. Estavam, ó, o verbo está inflexionado na terceira pessoa, eles estavam, agora em terreno plano, e a estrada, depois de muitas curvas, estendia-se em linha reta, através de um capinzal, salpicado de árvores altas. Exemplo número 3 de narrador observador. Nós vamos ver no trecho do romance A Lenda de Aberlado, de Dionísio Jacobi. Começa assim. Em seguida, os homens caíram. Nós vemos aqui o verbo cair. Caíram. Está flexionado na terceira pessoa. Eles caíram. Na gargalhada, ao ver o garoto enfurecido, empunhando uma espada, que mais parecia um brinquedo. Um deles, ó, eles, terceira pessoa também se refere à terceira pessoa aqui, agarrou Abel. Abel é um dos personagens, não é o narrador. Pela túnica, de modo a deixá-lo imobilizado. Ainda assim, ele, olha aqui nós vemos o pronome ele, terceira pessoa, ele, agitava a espada no ar, tentando atingir seu desafeto, o que só fez crescer o riso de todos. Agora nós vamos ver o narrador personagem, quando ele participa. Vai usar aqui a primeira pessoa do singular ou a primeira pessoa do plural, eu e nós. Apresenta apenas aquilo que testemunha ao participar dos acontecimentos. Isso é importante. Então, o narrador personagem ele conta a história, mas ele participa dos acontecimentos também. Ele não fica só de fora, mas participa.
O narrador personagem narra os fatos em primeira pessoa, ou seja, ele é um personagem da história. Vai aparecer muito o pronome eu, nós. Então, vamos ver isso aí. O narrador personagem só sabe o que as outras personagens estão pensando se essas personagens contarem para ele. Narrador personagem, primeiro exemplo. No domingo, olha aqui o pronome eu, ele está contando o fato que ele participa, eu e os meus 5 amigos fomos, ao verbos aqui flexionado, nós fomos pescar na lagoa do José. Chegamos ao verbo também flexionado aqui, nós chegamos às 4 horas da tarde. O sol já não estava tão quente. Eu, ó, aqui mais uma vez o pronome eu, não peguei nenhum peixe. Então, peguei, aqui, eu peguei. Então, aqui tá, esse verbo se refere à primeira pessoa do singular. Eu não peguei, flexionado aqui, nenhum peixe. A única coisa que peguei, mais uma vez aqui, se refere ao eu peguei, bem grande, foi a carreira que uma vaca me deu. Olha que bem importante, me, se refere à pessoa que está narrando, me, então, mas valeu a pena, pois nós, mais uma vez aqui o pronome nós se refere à primeira pessoa do plural, nos divertimos muito. Então ele narra o fato que ele participou, que ele viu, mas ele é um dos personagens. Segundo exemplo, é o texto de Pedro Antônio de Oliveira, uma história, uma lorota. Fiquei de boca aberta. Um dia surgiu a notícia que não agradou a molecada. Iriam derrubar o pé de manga e, no lugar, construir uma casa. Achei, olha o verbo aqui, achei. Quem que achou? Eu achei. O verbo está flexionado na primeira pessoa singular. Um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu, olha o pronome aqui, eu sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? Corri, olha o verbo flexionado aqui. Quem correu? Eu corri. Corri, não aparece o eu aqui, pode aparecer ou não aparecer, mas o verbo é flexionado na primeira pessoa. Corri, como foguete para chamar a turma. Fomos, agora quem foi? Nós fomos, o verbo está flexionado com nós, para debaixo da mangueira. Criamos, olha o verbo flexionado aqui também, na primeira pessoa do plural, nós criamos, gritos de guerra e tudo, só para tentar salvar a árvore. Improvisamos, verbo também flexionado na primeira pessoa do plural, nós improvisamos, cartaz e fizemos, nós fizemos, maior auê. Então, se nós vemos que ele é um narrador personagem. Nós vemos o pronome eu e o nós também flexionado aqui nos verbos. Terceiro exemplo. É um trecho do texto do Pequeno Príncipe, uma linda história de Antonier. Assim vivi. Olha como começa a narração. Assim vivi. Quem que vive? Eu vivi. Assim eu vivi. O verbo está flexionado com eu. Só. Sem ninguém com quem falar de verdade. Até uma pane no deserto do Saara. Há 6 anos. Alguma coisa quebrou meu motor. E como eu, ó, eu, então o narrador participa da história, falando dele, algo que aconteceu há 6 anos, eu não tinha comigo, ó, aqui também, ó, comigo, nem mecânico, nem passageiro. Eu me preparei, aqui é o pronome me, preparei para tentar fazer conceito difícil sozinho. E para mim, uma questão de vida ou morte. Eu, ó, pronome eu, primeira pessoa singular, tinha quanto muito, água potável para 8 dias. Levantei. Olha que o verbo está flexionado na primeira pessoa do eu levantei. Levantei. Dei um salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei. Quem que esfregou? Eu esfreguei. Ó. O verbo está flexionado na primeira pessoa singular, do singular. Eu esfreguei. Não está o eu aqui, mas o verbo combina com eu. Esfreguei. Bem meus olhos. Olhei. Quem que olhou? Eu olhei melhor e vi. Eu vi, ó. Vi.
um rapazinho extraordinário da cabeça aos pés, contemplando-me com seriedade. Importante saber: tanto o narrador personagem como o narrador observador podem fazer comentários endereçados ao leitor. Então, no texto, o narrador pode fazer alguns comentários se referindo a quem está lendo. Então, tanto o narrador observador como o personagem, você pode encontrar esses comentários no texto. De qualquer forma, nunca esqueça que o narrador não é você mesmo, mas um elemento da narrativa criado pelo produtor do texto que há em você. Então, mesmo quando você é um escritor, que você narra a história, você é um narrador. Você é um dos personagens, ou quando você é um narrador observador, mas não significa que seja você. Então, você pode criar, usar, imaginar, sem refletir no texto sua personalidade. Mas você pode criar para o seu narrador, para o seu personagem, características, personalidade totalmente diferente ou parecida com você, mas sem ser você. Então, bom estudo, se dedique e observe. Mais uma vez, narrador personagem, nós vamos ver sempre lá os pronomes eu, nós. O observador, terceira pessoa, ele, ela, eles ou ela. Conta algo que viu. Bom estudo a todos.